que está aqui na nossa sala de espera, o doutor Arruda Bastos, já conversou com a gente aqui, é um dos nossos comentaristas quando o assunto é saúde. Chamei o doutor aqui porque a gente sempre faz, no final do ano aqui com o doutor Arruda Bastos, uma tentativa de analisar o cenário da saúde, né? Ele que integra a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, teve um papel importantíssimo nesse processo do terraplanismo, né, das vacinas, do combate às fake news, do embate feito com os médicos, né, setores dessa classe se alinharam ao governo Bolsonaro, e foi essa entidade, juntamente com médicos e médicas como o doutor Arruda, que fizeram o combate, o debate, e ajudaram também, contribuíram para que o Brasil voltasse a viver um momento de respiro, né? E esse respiro tem toda uma simbologia também por conta da pandemia da Covid, do qual esses setores também tiveram um papel importante. Vou embarcar aqui, doutora Arruda Bastos. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Daiane? Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Brasil Agora, da TV 247. Desejar de início aí um Feliz Natal para todos que estão assistindo o programa e já antecipando, desejando um 2024 cheio de paz, saúde, prosperidade, muita felicidade, que nós estamos precisando realmente dar essa virada mais ainda em 2024, Daiane. Exatamente, doutor. Obrigada, eu desejo o mesmo ao senhor, todos os seus parceiros aí da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutor, eu queria começar a nossa conversa pela campanha que o governo tem feito nas redes, né, na TV, colocando ali vários serviços, várias ações do governo relacionadas aos programas sociais, incluindo aí a questão da vacina. Eu vou colocar um trecho aqui que a gente exibiu na semana passada, que trata justamente um pouco do que o presidente Lula falou no pronunciamento dele ontem, quando ele cita a questão do ódio, da divisão de famílias, né? E essa propaganda tem um pouco desse caráter. A gente vai assistir e queria ouvi-lo depois. Oi, Raul! Oi, Ana! Namorado novo! Coisa mais lindinha do dia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. Achei que você nem vinha. É meu sobrinho. E é Natal. E ó, eu vacinei. Que bom. Chega de perder gente na família, né? Chega. Daqui pra frente, só Natal junto, hein? Olha, mulher, não é coisa mais linda. Olha, meus olhos, não tem mais. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. É bom, né, doutora, a gente ouviu uma campanha, um movimento nacional pela vacinação. Eu acredito que essa foi uma das pautas, uma das defesas, os assuntos que o senhor mais falou durante o período da pandemia. Como é que o senhor vê essa campanha? Como é que o senhor vê a importância disso num momento desse do país se olhar, né, se abraçar, como diz o Lula também? E entrando já na questão da vacinação, o governo está no caminho certo, o Ministério da Saúde está no caminho certo em relação a essas campanhas de estímulo à vacinação? Os números podem mudar, porque caíram muito, né? Os números, Daiane, já estão mudando, né? Quer dizer, a grande notícia desse final de ano é que nós estamos conseguindo reverter aquela tendência de queda no número de pessoas vacinadas. Estamos alcançando índices que, durante os últimos 4 anos, não chegamos nem perto. Todo mundo viu aí o grande número de vacinas que foram incineradas, que foram destruídas, porque foram vencidas, né? Porque no governo Bolsonaro, além do governo e dos próprios ministros, eu canso de dizer, nós falamos muito do Bolsonaro, porque era o presidente, mas nós temos que ver que os ministros, o Pazuello, o Queiroga, e eu coloco o Nelson Teich, coloco inclusive o Mandetta, todos eles, nenhum tinha nada a ver com o Sistema Único de Saúde, nenhum tinha nada a ver com campanha de vacinação, a grande maioria negacionistas totais na área da saúde. Então, essas campanhas, desde que a ministra Nízia Trindade assumiu, desde que o doutor Nésio assumiu também a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, isso tem mudado. Então, em um ano, nós conseguimos
dá uma reviravolta completa. E essa peça publicitária, ela é muito, assim, elucidativa, porque fala na visita de uma pessoa que era negacionista, não tomava vacina, e estava visitando, né, nesse Natal, dizendo que tomou a vacina. E a pessoa que recebe diz, olha, já chega de morrer pessoas por falta de vacina. Nós estamos ainda não no mesmo nível do governo Lula I, do governo Lula II, dos dois governos da presidente Dilma, até o golpe parlamentar, judicial e da mídia contra a presidente Dilma. Nós não chegamos ainda nesse nível, porque naquela época nós conseguimos 95% a 100% de cobertura vacinal. E isso veio caindo, e nós chegamos a ter vacina com cobertura de 30%, abaixo às vezes de 30%, 40%. E graças a essa campanha, graças a esse trabalho todo, e não é fácil você redirecionar todo o ministério, você colocar todas essas salas de vacina que o SUS possibilita, porque a grande conquista realmente é o SUS. Tanto eu estou com esse banner aqui do SUS, né, porque o SUS ele não é do governo, ele não é da prefeitura, ele não é dos hospitais, o SUS é do povo. E isso, mais uma vez, foi comprovado durante a pandemia, porque todos sabem o papel importante do SUS, hoje é reconhecido, inclusive, internacionalmente, por diversas pessoas e entidades, e mais ainda agora nesse final de ano, porque nós conseguimos reverter uma tendência de retorno de muitas doenças que já estavam praticamente erradicadas do Brasil. Nós estamos enfrentando um problema momentâneo no crescimento do número devido a novas variantes da Covid-19, e aí nós temos que incentivar e aproveitar o seu programa para alertar a população que tome a segunda dose da vacina bivalente. Quem não tomou, tome a primeira dose, depois tome a segunda dose também, porque só assim nós vamos conseguir dar uma outra queda nesses índices de Covid. Nós estamos aqui vivendo no Nordeste, aqui no Ceará, um acréscimo muito do número de casos, infelizmente também com internações e também com óbitos, onde isso poderia ser totalmente evitado se nós tivéssemos uma cobertura maior. Aqui, tanto a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, como a maioria dos municípios e como a Secretaria de Saúde do Estado, tomou muitas providências, aí apoiada pelo Ministério da Saúde. Essa é outra diferença. Na época do governo Bolsonaro, do ministro Mandetta, do ministro Queiroga e do ministro Pazuello, nós não tínhamos essa interação, nem do CONAS, que é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, nem do CONASEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e nem com as prefeituras, nem com os governadores. Então, cada qual fazia ali de acordo com a sua estratégia. Agora não, agora uma coisa casada, e isso, sem dúvida, vamos entrar em 2024 numa nova expectativa de alcançarmos, quem sabe, antes do meio do ano, essa cobertura muito boa das vacinas das crianças, porque, infelizmente, o cartão vacinal das crianças, esse cartão ficou muito defasado, porque os pais também entraram nessa de negacionismo, alguns influenciados pelo governo que existia, pelas notícias falsas também. Então, ontem o presidente Lula ele foi direto no problema que nós vivenciamos, o problema das notícias falsas. E nós sabemos que a queda da cobertura vacinal não tem outra justificativa, foram exatamente as notícias falsas, aproveitando a Covid, mas que espalhou pelas outras vacinas, que a vacina ia implantar um chip chinês, que a vacina fazia com que as crianças nascessem com autismo, que as vacinas davam endocardite, davam outras doenças graves e irreversíveis nas crianças, tudo fake news. Então, quando essa campanha agora ficou sendo combatida e peças publicitárias como essa, acho que o governo tem, inclusive, que incentivar e acelerar e investir ainda mais nessas campanhas publicitárias, principalmente nas pequenas cidades, onde é muito mais fácil, hoje em dia, você espalhar fake news. Interessante, fake news era uma coisa de grandes cidades, de grandes populações. Hoje você encontra fake news em cidades de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. As coberturas estão baixas nessas cidades. Nós estamos conseguindo reverter mais nas capitais, mais nos centros metropolitanos e nas cidades de mais de 100 mil habitantes, enquanto cidades menores ainda do interior nós estamos tendo mais dificuldade. Então, sem dúvida, uma das grandes
vitrines do governo Lula, que as pessoas não sentem muito, mas eu, como gestor de saúde, eu sinto, né, essa mudança total na área da saúde. Nós vamos ter, a partir do ano que vem, indicadores mostrando exatamente uma nova queda de mortalidade infantil, que cresceu no governo Temer, que também cresceu no governo Bolsonaro por falta de investimento na atenção primária de saúde, por falta de médicos do programa Mais Médicos, que foi extinguido, né? E agora o programa Mais Médicos está mais forte até do que quando ele foi lançado, e sem ter essa oposição de entidades conservadoras, até entidades que congregam médicos e tudo mais, porque ficou claro, inclusive com trabalhos, com pesquisas, que Mais Médico é muito mais do que só atenção médica. Mais Médicos é formação de profissionais também para atenção primária de saúde, é ampliar essa cobertura de todos os níveis, do pré-natal de qualidade, do combate às doenças crônicas, como a hipertensão, como o diabetes, essa parte da puericultura, essa parte das doenças crônicas degenerativas, do diagnóstico precoce de câncer, né? Então, isso tudo nós vamos sentir, quer dizer, esse ano foi como o presidente Lula, foi o ano de você tentar reverter e plantar para colher com muita efetividade no ano que vem. Eu estou muito esperançoso da saúde dar um grande salto em 2024. O orçamento da saúde é um orçamento razoável, não digo que seja espetacular esse orçamento, existe aqui e acolá discussão com relação que ele poderia ser realmente um pouco melhor, mas não tem dúvida que é uma continuidade. A outra coisa que nós também na nossa entidade falamos é a permanência da equipe, da ministra, e a permanência da equipe com tranquilidade para que eles possam trabalhar. Todos sabem que a ministra sofreu um ataque muito grande da extrema-direita, inclusive capitaneado por pessoas de direita, até presidente da própria Câmara e outras pessoas mais, quer dizer, tentando cobrar da ministra uma coisa que seria impossível, que o Ministério da Saúde desse resultados milagrosos em 6 meses de gestão, quando estava tudo destruído. Não tinha nada no Ministério da Saúde. Teve que ser recomposto toda uma equipe, toda uma política, inclusive de integração, como eu falei, com os estados e com as prefeituras. Agora, com mais tranquilidade, já com a Covid, e aí trabalhando mais essa parte de vacinação, sem ter a Covid como uma sombra na própria gestão, requerendo ainda cuidados, mas liberando para que a saúde possa trilhar o seu caminho importante, com mais médicos, com mais cobertura, com piso de enfermagem. Eu lamento muito esse vai e volta do piso de enfermagem, eu não sei como é que pode ser isso, quer dizer, os profissionais que fizeram tudo na pandemia, que merecem realmente ter um salário justo e digno, começam a receber, aí modifica, e tem ações judiciais, e tem outras coisas, mas eu tenho uma expectativa favorável. Esse é um dos pontos favoráveis que eu acho que o presidente Lula mostrou e vai mostrar. Farmácia popular, que ele falou também, os mais médicos que ele citou, problema das vacinas e desse aumento realmente para a atenção daqueles que precisam, cobertura em todos os municípios, a equipe de saúde da família, da estratégia de saúde da família com profissionais de saúde, equipes completas. Isso é muito bom para a saúde dos brasileiros. Muito bom. Doutora Arruda, o senhor citou essa questão das vacinas. Semana passada teve um anúncio importante por parte do governo federal, tratando aqui sobre a vacina da dengue. O Ministério da Saúde incorpora a vacina contra a dengue no SUS. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. Até foi uma das coisas que também me levaram a convidar o senhor para falar sobre esse assunto, porque o Brasil teve uma oportunidade, no caso da pandemia da Covid, também de fazer isso, né, de trazer, de promover a imunização da população. E no caso da dengue, nós realmente temos recordes aí de números relacionados à doença, infecção direta, né, e mortes. Os casos mais graves são levados à morte. Então, é uma vacina que vem num momento em que o Brasil chega no período em que há um aumento dos casos, né? Aqui, perto de casa, eu moro em Itaquera, em São Paulo,
todo ano, nesse período, passa aqui o pessoal da vigilância, bate na porta, pergunta se tem vaso com água, se tem água parada, informa que teve casos aqui perto, então é bom ficar atento e tal. Sempre fazem isso, eu recebo aqui, às vezes estou trabalhando, paro lá para recebê-los, para eles darem uma olhada, orientarem e tal, aconselho a todo mundo fazer isso. É claro que a gente vive num país com muitas inseguranças, mas são pessoas que você percebe pela forma, pelo crachá, a identificação, e deve ser atendido devidamente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão do governo, o que isso representa, o que isso traz de prevenção para o país, né? Num país que já há anos convive com a dengue e com casos graves. Meu irmão já teve dengue aqui, certamente alguém da família aí, da sua família, deve ter contraído dengue. Qual a importância disso? E do ponto de vista da ciência, né, para, por exemplo, o laboratório que faz fornece essa vacina, ela também se cacifa, porque vender para o Brasil e promover uma imunização de graça, né, para a população, tendo todo o sistema de vacinação novamente restabelecido, isso para os laboratórios também é importante, né? Super importante essa vacina, nós almejamos por ela há muito tempo, porque muitos anos nós sofremos periodicamente com epidemias de dengue em várias regiões do Brasil. Nós temos 4 sorotipos de dengue, muitas das vezes é o sorotipo 1 que está causando a epidemia, o surto, depois é o 2, o 3, o 4, e essa vacina imuniza os 4. Essa vacina é muito segura. O único problema é que o laboratório não tem condição de fornecer mais do que 5 milhões de doses para esse próximo ano. Essas doses vão ser fornecidas mensalmente. Vão ser fornecidas, acho que na casa de umas 400 e poucas mil em janeiro, depois vai subindo para 800, depois chega a 1.000 e tanto em março e tal. E o que nós temos que fazer é tentar incorporar essa tecnologia, fazer como nós fizemos na época da Covid. Mas isso é muito bom, porque essa vacina, de princípio, não vai poder ser universal, porque não tem doses suficientes. Mas só incorporar no SUS e criar critérios, isso deve estar sendo feito agora, a partir de janeiro, critérios de população-alvo e critério de regiões-alvo. Então, o que é isso? Bom, você está tendo um número de casos muito grande no Centro-Oeste, então vamos vacinar aquela população do Centro-Oeste, aquela população que está exposta a maior risco. Vamos continuar trabalhando, que você citou, no combate do mosquito, porque também não podemos misturar as coisas. Uma coisa é a vacina, que vai evitar realmente os casos graves de dengue, tanto 1, 2, 3 ou 4, então vai diminuir bastante a incidência de dengue hemorrágica. Você sabe que os pacientes morrem muito de dengue hemorrágica, então isso aí nós vamos ver quase que desaparecer em muitas regiões vacinadas. Nós não vamos ter casos graves, mas vamos ter que continuar trabalhando as medidas de combate ao mosquito, Aedes aegypti, os focos do mosquito, isso que você falou, até lá a caixa d'água, limpar ali o jardim de planta, ter cuidado com o material descartável no quintal, o pneu, aquele vasilhame, aquele material descartável todo, o lixo. As cidades têm que manter a sua limpeza pública o mais eficiente possível. As campanhas publicitárias devem continuar alertando a população para isso, mas sem dúvida, e o Brasil dá mais um passo nessa direção de que trata a doença, quando possível, com as vacinas, e continua as outras medidas conjuntamente. Então, isso é um exemplo para o mundo que o Brasil está dando, incorporar rapidamente, provando que os nossos técnicos, tanto da Anvisa como do Ministério da Saúde, o CONITEC, têm condição de fazer essas avaliações, e quando os testes são corretos, quando a indústria demonstra todos os seus dados, quando a pesquisa foi feita conscientemente, no número de pessoas testadas dentro do que a ciência indica, isso deve ser, não tem por que protelar a autorização para a utilização da vacina. Então, é um exemplo para o Brasil. O presidente Lula, a ministra Nízia, pode colocar isso aí como mais um tento por incorporar. Eu digo só o seguinte: nesse primeiro ano, nós não vamos ter doses suficientes para toda a população que vai necessitar, mas vamos ter doses para aquelas regiões mais necessárias, necessitadas, e a população de maior risco, porque é assim que as vacinas funcionam.
Foi assim que começou quando instituímos a vacina para gripe. Primeiro, gripe era dos idosos, depois gripe foi para as crianças, depois gripe foi para gestantes, depois gripe foi para a população toda. A mesma coisa vai acontecer com a vacina da dengue. Um grande salto, e aí viva o SUS realmente, que está dando mais esse exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo, de competência e de responsabilidade, quer dizer, investindo onde realmente necessita. Vacina. Agora vamos investir no Brasil, que o Brasil possa produzir vacina junto com o laboratório, Takeda, que é esse laboratório que patenteou a vacina, que fez todos os testes, para que o mais rapidamente possível, mais do que essas doses que eu citei, 5 milhões de doses, isso possa chegar para um número maior de população. O fato de trazer para cá também é um indicativo, isso pode, né, gerar transferência de tecnologia, como geralmente acontece, e talvez seja esse o objetivo também, é avançar nessa direção, e o próprio laboratório tem interesse disso, porque o Brasil tem uma capacidade de produção também muito grande, e pode ajudar a produzir não só para o Brasil, mas também para fora. Doutora Arruda, a gente tem aqui, como o senhor disse aí, né, a Viva o SUS, a importância do SUS ao longo desses últimos anos. A ameaça ao SUS foi muito grande. A pandemia e tudo aquilo que o Estado teve que fazer e o SUS teve capacidade ali de dar, reverteu, em parte, esses anseios, essa ânsia desses setores em fazer os ataques ao SUS. Como é que o senhor vê essa situação agora? Como é que a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia vê, por exemplo, os conselhos, né, estaduais, municipais, o Conselho Nacional de Saúde, que ganharam, né, a sua retomada, né, de suas organizações, seus institutos, seus conselhos plenamente funcionando, mas tem um caminho que foi todo destruído e precisa reconstruir. Como é que o senhor vê essa situação hoje? Há passos adiante nessa proteção ao Sistema Único de Saúde? Nós estamos atentos exatamente a isso. Inclusive, incentivamos, e aqui eu aproveito esse seu programa para incentivar a população que entre nos conselhos locais de saúde. Eu participei da 17ª Conferência Nacional de Saúde, a conferência última, agora que teve em Brasília. A nossa entidade realizou, inclusive, uma audiência pública dos médicos e médicas e acadêmicos de medicina pela democracia. Nós lançamos uma proposta super importante de considerar o SUS como um patrimônio imaterial da humanidade, etc. Mas nós discutimos muitas propostas importantes. E uma das propostas é fazer uma campanha muito forte para fortalecer os conselhos locais de saúde. Os conselhos locais de saúde são aqueles conselhos que estão nos hospitais, nos postos de saúde, nas unidades de saúde. Fortalecer os conselhos municipais de saúde. Todo município, para receber recursos do SUS, precisa ter um conselho municipal de saúde funcionando. Mas não é qualquer conselho. É um conselho formado por conselheiros comprometidos com a saúde da população, comprometidos com a democracia, comprometidos com o enfrentamento dessas fake news, comprometidos até em lutar contra aqueles prefeitos e aquelas prefeituras, aqueles secretários que têm uma visão contrária à saúde da população. E os conselhos estaduais de saúde da mesma forma. E aí nós vamos conseguir formar conselhos eficazes e eficientes para defender o SUS em qualquer situação. Os conselhos de saúde, eles têm um papel muito importante. Um papel importante dos conselhos é fiscalizar a utilização dos recursos públicos na saúde. Quer dizer, um conselho municipal de saúde, ele sabe perfeitamente que aquele recurso que está chegando naquele hospital, naquele posto de saúde, se ele está sendo bem empregado, se ele está sendo empregado a favor da população. Da mesma forma, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde. Da mesma forma que eu falei com a ministra Nízia Trindade, eu falo agora com os membros dos Conselhos de Saúde. Nós temos segmentos que são representados nos conselhos. Nós temos 50% de usuários do SUS que estão nos conselhos. Nós temos 25% de profissionais de saúde. Nós temos 25% que estão gestores e prestadores de serviço. Então, essa população
da onde são extraídos os conselheiros, eles devem estar capacitados para a sua função e atuarem com independência, porque o conselho, aquele conselho eficiente, aquele conselho eficaz, aquele conselho que dá resultado, é um conselho que não está atrelado ao político daquela região, não está atrelado ao governo, ao governador ou ao secretário de saúde. É um conselho que está atrelado ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública e à defesa da saúde para a população. Então, foi muito importante o que você falou. Agora, nós estamos chegando numa época de mudança de conselhos, de conselheiros, de mesas diretoras, porque tem duas coisas importantes no controle social do SUS. São as conferências. Nós tivemos a 17ª conferência agora, ela acontece de 4 em 4 anos. Foi muito exitosa o processo de conferências municipais, conferências regionais, conferências estaduais. A Conferência Nacional de Saúde foi a 17ª, inclusive com a presença da ministra Nízia, a presença do presidente Lula. Nós fomos representados, porque a nossa entidade fez a sua conferência livre e elegeu delegados. Eu fui delegado em Brasília. E agora nós temos que fazer com que os conselhos municipais, que são permanentes, tenham nas suas mesas diretoras pessoas comprometidas e tenham conselheiros capacitados. Essa é a luta que nós devemos fazer. E eu sei que o Ministério da Saúde, que a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, principalmente, e o próprio Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, tem uma visão de fortalecer os conselhos locais, municipais, estadual e o Conselho Nacional de Saúde. Então, nossa entidade está junto nessa luta, procurando também ter membros da nossa entidade como conselheiros qualificados, né? Nós estivemos com a ministra Nízia agora nesse primeiro semestre desse ano, apresentamos a nossa entidade, dizemos do nosso desejo de participar em uma série de comissões e participar também. Tivemos com o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, e outras entidades progressistas que lutam pela vida, pela democracia, pela saúde pública, pelo SUS. Essas entidades devem também ter esse trabalho propositivo de fortalecer essas instâncias, que são instâncias democráticas do SUS. O SUS é o sistema de saúde mais democrático do mundo, porque qualquer pessoa pode ser conselheiro, basta que seja representante de um segmento ou seja escolhido para representar, participe realmente, e é isso que nossa entidade tem feito agora. Nós estamos numa campanha grande de filiação, Daiane, nós aumentamos muito o número de filiados esse ano, graças a Deus, tanto de médicas como médicos. Estou muito satisfeito com o resultado que nós tivemos em 2023, mas nós temos uma meta muito ambiciosa para o próximo ano de 2024. Às vezes as pessoas dizem, não, mas agora o presidente Lula, agora a ministra Nízia, não precisa de mais uma entidade que luta pela democracia, luta pela vida. Agora que precisa, porque nós temos nossos inimigos, nós temos as pessoas que não estão a favor, que não querem que a saúde cresça, né? Que querem desgastar o governo. Isso foi dito agora no comentário do Eduardo anterior, né? Muita gente é quanto pior, melhor, né? Porque sabe que fortalecendo o governo, melhorando a saúde, melhorando o perfil do governo, isso não é bom, principalmente para quem não tem o interesse da população, e nós sabemos que segmentos são esses. Então, agora sim, eu tenho dito isso nas minhas falas, agora sim, as pessoas estão mais livres para se associar, podem se associar à nossa entidade. Você colocou a nossa página aí da internet, então eu convido médicos e acadêmicos de medicina que têm essa visão democrática, essa visão a favor do sistema de saúde, da vida, da democracia, porque a nossa entidade completou 4 anos agora como entidade. Tivemos essa pandemia, tivemos toda essa situação que você citou, mas isso veio de um movimento desde 2016, 2015, então nós temos muito mais tempo de história, e que é quase uma continuidade da reforma sanitária, que é de 75, que é antes da ditadura, e que eu também participei, porque nessa época eu era estudante de medicina, participei também. Então, eu
tive toda essa vivência, tanto na reforma sanitária, na época da luta contra a ditadura e na mudança no sistema de saúde do Brasil, como depois com a implantação do SUS, tudo que nós sofremos depois, e agora nessa retomada num sistema igualitário, universal, com equidade e completo para todos os brasileiros. É isso aí. Doutora Arruda Bastos, conversando aqui com a gente, da Associação de Médicos e Médicas pela Democracia.